Olá, meu amigo, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa... você reparou já que tudo que é podcast agora o povo faz assim também? Fomos nós que começamos com isso, viu? Porque justamente o objetivo é que você possa nos acompanhar na hora que lhe for melhor e mais conivente. E com essa alegria e essa satisfação de tê-lo conosco, nós vamos dar início aqui a mais um diálogo gostoso, onde nós vamos ter como personagens centrais a Daça e o seu tio, que você vai conhecê-los por Esther e Mordecai. Nós estamos aqui três professores com origens paulistas e brasileiras aqui em território mineiro. Professor Lucas Ferrarese, tudo bem que ele é da região norte, mas seu pai é um ítalo paulistano, né? O professor Celso Ferrarese e eu, que sou Paulo Henrique, que somos todos membros da Igreja Adventista Central de Alfenas, do bairro Itaparica, em Alfenas, e da cidade de Fama. Para nós começarmos, eu vou pedir ao Lucas que nos dirija uma palavra de oração. Se você puder, então, feche seus olhos, vamos orar. Querido bom Deus, neste momento nós estamos aqui reunidos para recapitular, para relembrar e para ver alguns trechos que para nós são marcantes e interessantes deste livro importante, que é o livro de Esther. Mas para fazê-lo, nós pedimos que os teus anjos, em especial o Espírito Santo, esteja conosco neste momento. Dá-nos sabedoria e inteligência e toca os nossos corações, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu não vou nem pontuar a questão em si do texto e do conteúdo. O que eu vou pontuar é o seguinte: situa para mim, me ajuda a entender, eu acho que os nossos colegas todos vão querer também, né? Assim, o recorte que é feito para você inserir Esther e Mordecai nessa temática que nós vimos conversando, né? O que vocês vislumbram aí para o nosso autor ter pensado, né? E feito esse recorte aí? O povo de Deus passa por muitas fases ao longo da sua história que vão culminar todas essas fases no nascimento do Cristo e na sua crucifixão, nos trazendo a graça. Uhum. E ao longo desse percurso, muitos eventos foram necessários para que se garantisse o nascimento do Cristo, justamente porque o diabo queria impedir que isso acontecesse. Então, entre esses eventos estão os diversos livramentos que o povo de Israel tem, a saída do Egito, e um desses livramentos é justamente essa história que envolve Esther e Mordecai na corte de Assuero, né, em que o povo de Deus estava prestes a ser eliminado, por assim dizer, e Deus proveu milagrosamente livramento, utilizando para isso a fidelidade e a inteligência de um homem e a beleza e a sensibilidade de uma mulher, né? Foram os meios usados para que o povo de Deus fosse livrado. Então, esse evento ele marca um ponto dessa missão de salvação, porque demonstra a atuação de Deus quando as pessoas estão dispostas a estar nas mãos de Deus para fazer essas coisas, né? Para fazer esses livramentos, essas coisas incríveis que acontecem, né? Como essa reviravolta aí na história com Amã. E eu fiquei pensando também, né? Nós vimos assim, tanto trabalho, tanta reflexão sobre o serviço cristão. E eu acho que talvez é um bom momento para nós conversarmos com os colegas, né? No momento de recapitulação, em diálogos também do cotidiano, sobre o papel que muitas vezes só eu vou poder cumprir no serviço cristão. Porque um dos momentos chaves é aquela frase muito assertiva do Mordecai para a Daça, onde ele diz: olha, tá aí a oportunidade, mas se você não quiser cumprir o seu papel, fica tranquila que de outra parte, de outra, digamos assim, conjuntura até que se estabeleça, o Senhor vai prover o livramento do seu povo.
Ou seja, né? Eu fiquei refletindo nisso, né? Já que nós trabalhamos tanto missão em favor desses, em favor daquele outro. Eu fiquei pensando assim, sim, a missão existe, mas alguém executa e alguém é o alvo. E muitas vezes a gente gosta muito de ser o alvo, a gente quer muito na igreja ser visitado, receber visita, afagos, né? Que pensem as nossas feridas, que nos deem afago nesses momentos difíceis. Mas muitas vezes, talvez o que mais está faltando é justamente aquele elemento ativo, o que vai agir e o que vai responder como Isaías, inclusive, que nós vimos, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Né? E que talvez não foi algo assim que, digamos, a sistemática do momento civilizatório que nós vivemos tenha nos cultivado e tenha nos preparado, né? Todo mundo quer ganhar o caminhão do Faustão, todo mundo quer ganhar não sei o que lá, antigamente no Gugu, no Luciano Huck. Todo mundo sempre quer ser o beneficiado. Agora, quantos estão dispostos ao serviço? Essa fala de Mordecai, fala Mardoqueu, mas a fala de Mordecai me lembra muito aquele ditado que a gente fala, e a gente observa no Novo Testamento, falando que se o povo de Deus não falasse, né, não pregar, não sair, as pedras falariam. Sim. A gente, todo mundo aqui sabe que, em termos de eficiência e velocidade, Deus poderia já ter feito esse trabalho de pregação do evangelho muito, muito anteriormente a qualquer presença de igreja adventista, igreja cristã, seja lá o que for. Ele já podia ter, ele mesmo descido, já mostrado para todo mundo e pronto, acabou, tá pregado o evangelho, ele volta. Mas esse mesmo Deus, ele concede a oportunidade de cada um de nós usar os nossos talentos, usar as nossas habilidades, as nossas posições, a nossa condição financeira, ou seja lá o que for. Como diz a parábola dos talentos, todos nós temos alguma coisa, seja dom, que foi dado diretamente pelo Senhor, ou seja talento, que é justamente algo que eu recebo já no meu nascimento. Alguma disposição genética, às vezes, não sei, altura, beleza, inteligência, seja lá o que for, algo que eu ganho já simplesmente pelo fato de ser abençoado por estar vivo. Sim. E o que Mordecai está falando para Esther é mais ou menos isso. Olha, chegou a sua oportunidade de ser co-participante nessa missão. Você tem agora em suas mãos a possibilidade de usar aquilo que te foi dado para o engrandecimento da palavra do Senhor e assim se tornar com ele no final no final dos tempos uma pessoa salva, uma pessoa que estará com ele por toda a eternidade. Ou você pode enfiar o seu talento no bolso e ficar aí e tudo bem, você vai ter os seus momentos de prazer, os seus momentos de felicidade. Outra pessoa terá que vir fazer o seu trabalho, mas infelizmente você deixa de participar das coisas e receber as bênçãos já agora, porque a gente sabe que a história de Esther, e a gente vai debater durante a semana, ela é comemorada até os dias atuais. Existe uma festa que comemora isso. Verdade. Então, Esther, né, a gente não sabe porque a Bíblia termina nesse passo, mas com certeza o relacionamento de Esther e Xerxes deve ter sido muito abençoado depois, em relação ao povo, em relação ao seu próprio tio. Então, você deixa de ganhar as bênçãos aqui e as bênçãos principais, que são as bênçãos futuras, simplesmente por não querer participar. E foi, graças a Deus, o que Esther não fez. Ela participou, ela usou. E às vezes por não querer viver aquilo que você prega, né? O livro de Esther, ele é bonito nos detalhes. Não é no corpo da história, né? Que é uma história assim, triste, tensa. Felizmente termina bem, mas ele é nos detalhes. Então, por que Mardoqueu recebe o favor do rei? Porque ele havia feito algo de importante. Sim. Mesmo sendo servo, mesmo sendo uma pessoa subjugada. Quando a gente pega o capítulo 2, por exemplo, capítulo 2, verso 15, depois verso 17, verso 15 diz que Esther obteve o favor de todos aqueles que cuidavam dela. Ela era rainha, ela podia ser uma pessoa arrogante, mas não era. As pessoas que cuidavam dela amavam Esther e gostavam de viver com Esther. Ainda no capítulo 2, diz que o rei amou Esther acima de todas as outras mulheres.
Bom, ele tinha acabado de dispensar Vasti, né? Então, você via que ele não tinha obrigação nenhuma de ficar com qualquer mulher que fosse, porque ele tinha a mulher que ele quisesse no mundo. Mas Esther era especial. Então, a gente vê, pelo fato de Esther ser amada por todos os que estavam ao seu redor, por ser a mais amada do rei, essa mulher tinha uma maneira de viver, uma maneira de existir que chamava a atenção do rei, que chamava a atenção das pessoas que estavam ao seu redor. Mardoqueu, mesma coisa. A forma dele existir, a forma dele viver o cristianismo ali, atraía a atenção das pessoas. Então, quando a gente fala de missão, esses dois nomes, eles são importantes nas Escrituras porque eles são exemplos de cristãos que não foram simplesmente cristãos no momento do desespero, mas que eram cristãos verdadeiros, né? Mesmo antes do cristianismo, nos tempos de bonança. Quer dizer, eram pessoas fiéis a Deus, que seguiam os preceitos de Deus desde que eles aparecem na história. E por isso eles obtêm o favor das pessoas. As pessoas gostam deles, né? Então a gente imagina Esther e a gente imagina Mardoqueu servindo ao rei ali de uma maneira que despertava no rei uma sensação de diferença. Esse povo é diferente. Eles são mais dóceis, eles fazem as coisas com mais capricho, eles têm mais amor aqui à corte, às coisas que estão acontecendo, enquanto de outras pessoas, como do próprio Amã, o rei só via interesse, né? Só interesse. E um ponto que é importante, já que o assunto é missão, serviço cristão, é aquela máxima do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele recebia pecadores, mas ele não vivia como os pecadores. Então, independente, né, como a lição até coloca lá aquele subtema, né, cativo em terra estrangeira, independente deles estarem numa terra estrangeira, se você perguntasse de onde você veio, para onde você vai, quem você é e o que você está fazendo aqui, eles sabiam responder isso. Que são as grandes questões da existência humana. Da onde você veio? Eles iam dizer, eu tenho uma herança, eu sou filho de Abraão. E iam narrar toda essa epopeia. Para onde você vai? Nós vamos em direção ao Messias que vai vir, vai ser rei em Israel, né? E quem você é? Eu sou uma hebreia, eu sou aqui uma filha de Deus, né? Como os jovens hebreus, né? Se não, ó rei, fique sabendo, não vamos adorar os teus deuses. Se o nosso Deus quiser nos salvar, ele vai nos salvar. Se ele não quiser, mas independente disso, ó rei, não vamos adorar os teus deuses. Ou seja, antes de mais nada, né, eu fiquei pensando no recorte que o autor quis fazer. E uma coisa que é importante, nós precisamos alcançar as pessoas como elas são e estão, mas jamais admitindo o estilo de vida delas, os usos e costumes delas, ou os seus valores regendo a nossa vida. Senão você não vai ter o que oferecer, Senão você né? não tem o que oferecer, esse é o ponto. Como é que você vai oferecer alguma coisa diferente se foi você que aderiu? Sim. Você que ficou igual. O que você traz para essa pessoa, né? O interessante que eu acho que, só adicionando o que meu pai comentou aqui, é justamente isso. A Esther, e tanto o Mordecai também, em nenhum momento eles usaram a questão da sua nacionalidade, ou seja lá qual for, a sua posição que for, para alcançarem os seus objetivos. Então, quero dizer, por que Mordecai e por que Esther eram bons? É porque eles eram judeus? Não, porque eles viviam aquilo. Sim. Eles sabiam o que era o certo e praticavam o certo pelo certo. Então, assim, é como se a gente fosse fazer alguma coisa hoje, eu vou falar assim, eu vou fazer uma boa obra, eu vou doar uma cesta básica porque eu sou adventista. Não. O fazer tem que ser uma consequência. A minha escolha, a minha religião tem que ser uma consequência da minha fé. Então, essas pessoas eram pessoas, na Esther e Mordecai, eram pessoas de fé, mesmo num ambiente que não era necessariamente propício à sua ação. Sim. Né, que é o caso especialmente de Esther, que era muito... era rainha, né? Tinha o rei que mandava e Esther na sequência. Mas mesmo independente da sua posição, ela ainda mantinha os mesmos costumes, inclusive o costume, como o Mordecai havia pedido, de não revelar a sua identidade. Mas veja, um ponto importante, né?
tem um tópico da lição que diz vivendo num palácio estrangeiro. Tem pessoas que você só conhece na pobreza. Tem pessoas que você só conhece no poder. E tem pessoas que você só conhece elas na riqueza. E pelo que me parece, independente de estarem inseridos ali numa conjuntura diferenciada em relação a todo o império, eles não se deixaram morder pela, como a gente diz hoje, a mosca azul, né? Uhum. Eles não se deixaram morder pela mosca azul. E muitas pessoas não entendem, às vezes, a razão pela qual, às vezes, a elas determinadas oportunidades na vida não ocorrem quando elas acham que deveriam ocorrer. Mas quando elas estiverem no céu, elas vão agradecer a Deus. Porque quando for revelado para elas o que poderia ocorrer com elas, que escolhas elas passariam a fazer, que decisões elas passariam a tomar naquela nova conjuntura, elas verificariam que o final, né, como diz a palavra caminhos, que ao me parece perfeito, mas no final dele são caminhos de morte. A gente teve essa conversa um tempo atrás, né, falando sobre questões terrenas mesmo. Sim. Mas, assim, partilhando no mesmo exemplo de Esther, pessoas que só obtiveram o que obtiveram por anos e anos de treinamento, às vezes sofrimento, às vezes de angústia. José só chegou a ser governador do Egito depois que ele passou anos e anos na cadeia, anos como escravo, vendido. Moisés só foi o chamado de homem mais manso porque aguentou 40 anos, mais de 40 anos, o povo chorando na orelha dele, reclamando, achando que ele era o culpado de todas as coisas. Deus falando, sai daí que eu vou aniquilar. E ele, não, senhor, calma. Então, todas as coisas, né, elas são exatamente assim. Esther também só chegou, a oportunidade que chegou, a gente acredita que não foi sorte. Foi sorte. O Açoeiro jogou um monte de dado em cima da mesa e caiu o nome de Esther. Não foi assim. Né? Então tem essas diferenças. E ela estava apta. Infelizmente, no céu talvez ela vai entender porque ela era órfã. E teve que ser criada pelo primo. Né? Só que um primo, assim, uma questão etária que ela chamava de tio. Né? Mas quem sabe essa privação desenvolveu nas suas competências um coeficiente emocional que estava apto a lidar com algumas situações, né? São difíceis, eu vou dizer, né? Eu vivendo a minha vidinha simples no estado de São Paulo, conheci uma moça, namoramos, eu fui para a cidadezinha dela. E quando eu cheguei na cidadezinha dela, no Mato Grosso do Sul, né? Para eles eu era o doutor. Né? Para eles eu era o doutor. Tanto que meu sogro falava no mercado, é marido da Marta, ele é doutor. Eles achavam que eu era médico, eles iam pedir receita, sabe? E por conta disso, aquilo que eu não experienciava em São Carlos, lá eu experienciei. Eu frequentava a classe política, quando o governador, essas pessoas, né? Mais ou menos o caminho seu, Celso, né? Você foi assessor de senador, participou da governança, quer dizer, muito provavelmente por estar em Rondônia, no Amazonas, enfim. Às vezes lá em São Paulo você não teria vivenciado isso, né? E eu não me esqueço, né? Eu sempre precisava lembrar quem eu era. Porque tinha momentos que sexta-feira à noite o governador ia estar. O estado é grande, mas tem 77 municípios. Você junta a população do estado inteiro, Campinas tem mais habitantes. Então os políticos têm que conhecer todo mundo. Porque cada voto é disputado. Nós somos poucos lá. 2,5 milhões de habitantes. E aí eu precisava lembrar quem eu era. E aí vinha o convite, né? Eles ligavam, doutor, o governador vai estar aqui, eu vou fazer uma recepção em casa. Aí eu lembrava, eu perguntava assim, mas você chamou o Paulo, seu amigo, ou você chamou o secretário de educação? Se você chamou o seu amigo, eu posso pensar em ir, como amigo, te fazer uma visita. Se você chamou o secretário de educação, me perdoa, eu não vou. Hoje é sábado. É sexta-noite, mas é sábado. E eu não me ocupo com essas atividades seculares. Eu me dedico ao meu Deus. Mas, doutor, o governador vai vir com o senador, o senhor fazendo alianças, o senhor fazendo entendimentos, quem sabe o senhor vai para Campo Grande. E eu dizia, muito obrigado. Diga para ele que o Paulo agradece demais o convite, mas o secretário não vai. Né? Por quê? Porque ou você lembra quem você é? Porque hoje eu estou nesse círculo? Não estou mais. Valeria a pena trair a minha fé, trair a minha relação com Deus por um momento que passaria? Né? Então, eu acho que é uma questão que cada um de nós deve avaliar muito bem.
Não se iluda, você não vai ser um Silvio Santos que vai viver a vida inteira brilhando e em cena. Na maioria das vezes você vai ter alguns momentos. Quantos jogadores a gente está vendo agora que a mansão deles está indo a leilão? Estão indo a leilão mansões, apartamentos, né? Por quê? Porque eles viveram um momento na vida. E aquilo se encerrou e eles voltaram para a planície. Saíram lá do monte elevado e vieram para a planície, né? Silvio Santos são poucos que ficam a vida inteira lá no lugar elevado. E o que me mostra aqui, a experiência de Hadassah, de Esther, é essa. Muitos cristãos, quem sabe, poderiam fazer mais pelo evangelho, mais pelas pessoas, com os bens, recursos, posse e influência que tem. E às vezes não estão fazendo porque estão esquecendo quem são e estão no palácio deslumbrados, né? E aí vem 2 aspectos da vida cristã que a gente precisa levar mais em consideração. A Bíblia é muito clara em dizer que a maturidade da fé vem pelo sofrimento. E essa geração de hoje não quer sofrer. Não, só tem direito. Nem os velhos que já incorporaram esse espírito dessa geração de hoje. Então, sem sofrimento, nós estudamos isso um tempo atrás, acho que nunca se falou tanto essa palavra na igreja, sem o crisol, né, para purificar o ouro, a pessoa não vira o que vira. Nós temos uma órfã aí, um escravo, né? São pessoas que passaram por sofrimento para criar têmpera, para criar... E esse é um dos problemas que eu tenho apontado já há alguns anos em relação à educação familiar nesses tempos. Os pais dizem que não querem que os filhos passem pelo que eles passaram. Mas é o seguinte, se você passou por sofrimento e você é o que você é porque você sofreu. Sim. E se você der ao seu filho uma vida em que ele não tenha que trabalhar, que ele não tenha que se esforçar, que ele não possa ser contrariado nunca, que ele não possa receber um não nunca. Que o mundo acaba. É claro que essa criança vai ser fraca e cheia de problemas. Então, ela não vai ter a têmpera necessária, por exemplo, quando os pais faltarem. Porque os pais não vão viver para sempre. Não, e assim, vocês sabem, tem até aquela frase, né? Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Então, é bem por aí. Quer dizer, infelizmente, às vezes você precisa dizer não, às vezes você precisa colocar o seu filho numa circunstância em que ele tenha que aprender alguma coisa. Eu me lembro, quando o Lucas era pequeno, ele se lembra disso, a Bia, era assim, pai, dá um videogame? Não. Mas pai, não. Compra. Como que eu compro? Se vira, trabalha, dá seu jeito. E eles faziam isso. E às vezes as pessoas olhavam e diziam assim, mas por que você não compra? Eu até, graças a Deus, se eu quisesse, eu poderia comprar. Mas eu não estou levando em consideração aqui o videogame. Eu estou criando um homem. Sim. E essa pessoa que eu estou criando, ela precisa saber se virar. Você sabe que isso é uma questão bíblica. E ele teve o videogame, que ele comprou. E então? Ele deu o jeito dele, ele trabalhou, ele fez uma coisa, ele vendeu uma coisa. Hoje, graças ao bom Deus, eu não tenho problema com nenhum dos 2 filhos em relação a essas coisas, porque eles aprenderam de pequeno que a vida vai dizer não para você muitas vezes, e você vai ter que se virar, vai ter que esperar, vai ter que se esforçar, vai ter que dar seu jeito para você conseguir chegar no ponto que você quer. Então, quando a gente pensa isso projetado sobre a igreja, fica mais fácil de entender, porque muita gente não faz o que poderia. Porque isso implica trabalho, dor de cabeça. Veja que Esther e Mardoqueu correram risco de morte.
Correram. Eu não estou pedindo que o irmão da igreja corra risco de morte, mas a maioria não quer nem correr risco de ficar cansadinho. Não quer correr risco de ocupar o seu tempinho. Nem cargo, muitas vezes, quer ter. Não, porque dá dor de cabeça. Então, as pessoas, muitas vezes, nestes tempos em que vivemos, como Paulo diz em Efésios, né? Tempos difíceis de pessoas egoístas. Sim. Homens amantes de si mesmos. Mais amantes de si mesmos. Do que de Deus. Então, você pede para a pessoa, escuta, você tem condição de ajudar. Não, mas dá trabalho. Eu estou cansado. Eu não posso. Que hora que eu vou descansar? Se eu sair sábado à tarde para fazer isso, quando que eu vou dormir? Porque eu não consigo dormir durante a semana, porque eu tenho que trabalhar. Então, você começa a ver que o que está em jogo, nessa falta de disposição, como você disse, pessoas que estão em boa situação, em lugares estratégicos, com todas as condições, e não querem fazer a roda girar, porque isso afeta, de alguma forma, a sua situação cômoda, né? Eles estão ali numa situação cômoda e... Como é que foi aquela expressão? Não era zona de conforto? Como é que você tinha falado? Comodismo mesmo. É comodismo. Indolência e comodismo. Indolência e comodismo. A pessoa está ali numa situação cômoda e ele se torna indolente. Ele não quer... E confunde, né? Confunde. E mistura coisas. Porque veja, como o Lucas lembrou do Purim, né? Que eles comemoram até hoje. Mas Deus só age na hora em que o milagre é necessário. Antes do milagre, ele deixa correr os eventos da história. E cada um cumpre o seu papel. Agora, pessoas assim que não querem cumprir o seu papel, não adianta esperar que Deus faça o milagre naquilo que elas poderiam ter feito. Deus não vai fazer o milagre. Exatamente. O milagre ele vai fazer quando for impossível. Naquilo que os atores desse enredo estão inseridos, cabe a eles terem os atos, terem a prerrogativa e a preponderância. Quando nós nos esquecemos disso, aí nós passamos também a criar frustração para com Deus indevidamente. Porque ele não falou para mim que ele vai varrer o chão da minha casa. Ele falou que muito provavelmente, se eu tiver dificuldade de andar por uma outra questão de força maior, ele pode fazer um milagre de me restabelecer a coordenação motora. Mas o chão da minha casa sou eu que varro. Não tem que esperar um milagre de Deus do chão aparecer varrido. Tinha um pastor que dizia que Deus alimenta todas as aves, mas não joga minhoca no ninho. Verdade. Entendeu? Então, elas buscam o alimento. Elas buscam o alimento. Ele estava falando da questão da criança aqui, lá na orientação para a criança, Ellen White fala, ele tem um capítulo que é maneiras em que os caráteres, que o livro é antigo, chama caracteres, ela escreve caracteres, são arruinados. E uma das maneiras que ela mais bate em cima é justamente essa. É a questão da indolência e a questão de pais que resolvem todos os problemas para o seu filho, recusam-se a falar não, porque é mais fácil dizer sim e fazer tudo que o filho quer, porque dá menos dor de cabeça, menos problema, menos enchição, menos isso, menos aquilo, e aí o caráter do filho é arruinado pro resto da vida. E isso tem uma relação forte com o que a gente está falando aqui, que a experiência que você contou eu achei muito legal, porque é exatamente isso. Você também teve a oportunidade, Paulo, de se ajoelhar para a mãe. Você podia ter se ajoelhado para a mãe. Você ia ter uma vida muito mais tranquila, quem sabe condições financeiras melhores, muito menos dor de cabeça no tempo que você foi secretário de educação, você ia ter muito mais influência na esfera política, quem sabe aí os filhos já tivessem caminhado e tudo, mas... Teria virado um deputado, senador pelo Mato Grosso do Sul. Por ter sua integridade e sua fé, você falou assim, olha, mãe, eu não vou ajoelhar. Ah, mas por que você não vai ajoelhar? Porque tá errado, eu não vou ajoelhar. É a minha fé, é uma questão religiosa. E aí vem todos os problemas. E a questão é que cada um aqui, todos nós temos os nossos amãs. E aí a gente tem essa escolha, a gente pode ajoelhar e ter esse problema não resolvido agora, mas aí lá na frente a gente deixa de ganhar algo muito maior. O que seria de Daniel se ele tivesse comida do rei com seus amigos? O que seria um dos amigos se ele tivesse ajoelhado na hora da trombeta? Ou o que seria o próprio Daniel e os seus amigos na hora que o rei sonhou e falou assim, olha, vocês têm que lembrar o sonho e dar a interpretação, senão vai morrer todo mundo.
e eles tivessem comida, deixado Deus de lado, o que teria acontecido? Tem coisas que só acontecem se algumas outras tiverem já ocorrido. Não teriam sido lembrados como todos os outros príncipes judeus que foram para lá e fizeram essas coisas? E nem sabemos o nome deles. Nem sabemos. José, se não tivesse suportado, e ele era mimado, né? E agora ser escravo, ser prisioneiro, quer dizer, mas talvez no momento de fome, de morte, ele soube tomar as decisões certas. Eu não esqueço do seu pai falar que ele trabalhou lá em Brasília com um membro do governo, né? Que estavam lá os países em pronto de guerra. E calma, vamos analisar isso, né? Às vezes, e graças a Deus não teve guerra. Por quê? Porque às vezes você precisa ter o QE correto para naquele momento ser a pessoa certa. Porque senão, em vez de jogar água, sem querer, você joga gasolina na fogueira. Né? Você precisa saber como lidar com os momentos tensos, com as dificuldades. E eu entendi o recorte, então, de Esther e Mordecai nesse sentido. Né? Celebra-se o Purim? Celebra-se. Amã foi enforcado na própria forca que construiu? Foi. Veio, então, um livramento? Veio. É verdade. Só que esse milagre só ocorreu quando isso só dependia de Deus. Enquanto dependeu de elementos humanos, Deus teve a paciência e o QE, o coeficiente emocional, de confiar que eles fariam o que deveria ser feito. E se você for a grande questão hoje é essa, né? Deus pode esperar isso da nossa geração? E se você for ver o capítulo 4, veio também muito jejum, muita oração de todos os judeus, todos. Sim. Muita gente deve ter chorado, muita gente deve ter ficado triste. A própria Esther e o próprio Mordecai na história se vestem em panos de saco e sai pela rua triste. Então teve muito, digamos assim, trabalho, não vou chamar de sofrimento, mas teve muito trabalho antes de chegar. Preparação, trabalho, estudo, dedicação, submissão, né, para que a história tivesse o desfecho que teve. E quando você pergunta, podemos esperar isso da geração de hoje? Nós sabemos que, de alguma forma, se não essa próxima, alguma geração há de responder aos reclamos de Deus. Mas muitas pessoas estão lidando. Eu tenho muita tristeza de dizer isso. Eu tive que dizer isso hoje no sermão, e me dá muita tristeza dizer isso. Muitas pessoas estão lidando com uma certa ingenuidade, com uma certa infantilidade em relação a esta guerra cósmica que nós vivemos. Né? Amã ali não era Amã. Amã era a mão do diabo tentando destruir o povo de Deus. Sim. A nossa luta é contra Efésios, né? Efésios 6, principados, potestades, forças, né, cósmicas, e tem gente que está achando que a coisa é fácil. Está brincando de religião, não está se preparando, não está se dispondo, está lidando com isso de uma forma quase infantil, como quem pega a bola debaixo do braço e vai ali no campinho jogar uma pelada. A religião não é uma brincadeira. O conflito cósmico não é uma brincadeira. Há interesses de vida e morte eternos envolvidos, e o tempo propício para a preparação é agora. E ele está acabando. Sim. E quem não aproveitar este tempo para preparar-se, né, quando as coisas começarem a se encerrar, infelizmente não vai conseguir se manter em pé. Olha, eu gostaria que a gente continuasse, porque eu acredito que o nosso diálogo foi muito rico. Eu não sei se em todas as nossas unidades nós teríamos um diálogo desse, né? Como eu gostaria que todos os professores assistissem ao podcast. Mas nós temos um prazo, né? Um formato. Então, eu deixo o microfone aberto aí para algumas considerações que vocês queiram dar antes da gente encerrar.
Se querem acrescentar mais alguma questão. Eu só queria falar sobre a curiosidade, né, que a lição também fala, que é o milagre do Purim, como ela diz, né? Purim depois virou uma festa, né, que é comemorada até hoje pelos judeus no mundo inteiro ela é comemorada, que é justamente essa questão do livramento, né? Mostra no final que após o trabalho, após, né, o estudo, após as dificuldades, Deus sempre proverá no final das coisas um livramento. A festa em si ela é muito legal. Eu estava estudando um pouco sobre como ela é comemorada. Eles se vestem com fantasias, eles comem, eles bebem, mas ao mesmo tempo a festa também tem uma parte muito legal, que é eles entregam aos amigos pacotes ou preparam cestas com comida especial para reafirmar os laços de amizade, mas eles também fazem distribuição para os mais carentes, os mais necessitados. Ou seja, o que começou com algo muito triste, que foi aquela ameaça de ser totalmente exterminados, termina com uma festa maravilhosa. Muito semelhante com o que acontecerá com aqueles que forem salvos. O que termina com uma ameaça de morte, o que começa com uma ameaça de morte, olha, eu vou matar todos vocês, termina com uma grande festa lá no céu, cheio de amigos. Cheio de amigos. É bom, muito bem aplicado. Celso, você faz uma oração para nós encerrarmos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque podemos ter a certeza de que em breve, quando o teu povo for perseguido, tu também trarás livramento, como tens trazido desde que foi estabelecido o povo de Israel sobre essa terra. Amém, Pai. Nós te agradecemos porque a tua palavra deixa essa certeza. E te pedimos que estejas conosco, com todos os que nos assistem, de forma que o teu Espírito nos mova a uma preparação mais forte, a mais disposição para o serviço, para a tua obra, e de forma muito especial para que possamos te representar dignamente diante dos homens, como os personagens do livro de Esther fizeram. Esteja, Senhor, com a tua igreja e com os teus filhos, no nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém. Amém. Se você gostou, meu amigo, compartilhe esse link. Eu acredito que Deus teve um propósito ao te trazer até ele. E acompanhe os outros vídeos que nós temos gravados, de reuniões na igreja, de louvor, enfim. Há um vasto material que pode ser de grande auxílio para a tua salvação. E fique aí conosco, se tudo correr bem pela graça de Deus, que você nos acompanhe no próximo podcast. Até lá.